vida, eu trago alguns conselhos para os homens cristãos que estão aqui. Em primeiro lugar, homens, sejam líderes da vossa família. Tem muito homem mole por aí, frouxo. Quem manda aqui em casa é a mulher. Tome vergonha. Quem tem que mandar é você, junto com ela. O homem cristão deve exercer o sacerdócio familiar, buscando a Deus em oração, buscando a leitura bíblica com a sua família. Quem de vocês aqui estão rezando com os vossos filhos? Não mandei levantar a mão. Quem de vocês aqui reza? Tem que rezar. Lhe dou esse conselho. Vocês devem ser um provedor. Trabalhem, lutem, vão à luta. Homem que fica lavando prato em casa e a mulher trabalhando. No meu grupo, homem desse eu não quero. Vão para a luta. Vocês são os provedores. É vocês que têm que ser os provedores. Vocês que têm que proteger e apoiar aqueles sobre seus cuidados. Vocês viram esses dias essa enchente naquele país essa semana? Aquele homem que quebrou a janela e a enchente chegando, ele primeiro lança para fora a esposa, depois o filho, por último a sogra, mas ele tirou a sogra, e por fim a história dói agora, ele morreu. A vida do homem de verdade é essa. Se for preciso sacrificar e morrer pela sua família, essa é a vida de um homem cristão. Morra pela sua casa, dê a vida pelos filhos e a esposa que Deus confiou a vocês. O homem é aquele que cuida, que protege. Tem uns homens frouxos que vê uma barata, toma vergonha, cava safado, descarado, toma jeito de homem. Se tinha vindo ali, estava celebrando a missa, ei, não aponte não. Eu vi um ali outro dia, estava celebrando a missa, um sapo chegou, e eu lá celebrando todo contrido, ele só viu o grito, toma vergonha, criatura. Vai fazer uma terapia para depois que não ter mais medo de sapo? Cara, se eu ficar, senão eu vou estar mandando vocês não sei para onde. Olha. Então a primeira coisa, vocês precisam proteger, apoiar. Ô mulher, vem aqui matar a barata. Homem. Tá bom, pai. Bora, Paulinho, tu acha que isso é coisa de homem? Acaba que pega no rabo do boi e derruba lá com você? Vai ter medo de uma barata? O povo de Serrolândia é assim? Não é possível. O povo de Campo Formoso é assim? Eu não sou. Eu sou de Campo Formoso. Então, o conselho que eu dou a vocês: protejam a vossa família, mas também protejam do mal que está aí fora, meus filhos. O mal tem entrado nas nossas casas. Vocês são um exemplo. Se deram um mau exemplo no passado, comece a dar agora um bom exemplo daqui para frente, mais ainda. Pai que fica bêbado, isso é exemplo que estamos dando. Que fica falando besteira na hora que bebe, vá no controle. Gosta de uma cervejinha, não vou dizer que não beba não, mas bebe um pouquinho, mas para ficar bêbado. Os cabos do texto que estão com o texto na mão e depois estão lá dançando umas dancinhas e faz assim, faz assado. Que coisa mais horrorosa é essa? Oxe, isso é coisa de homem. E vai descendo na boquinha do ser de homem. Tome vergonha. Isso é coisa de homem. Quem é você? Você é aquele que protege, é aquele que dá exemplo, é aquele que apoia aqueles sobre seus cuidados.
pecados. É aquele que cria seus filhos para que cresçam em sabedoria, saúde, graça e fé. Segunda coisa que eu dou um conselho a vocês: integridade e justiça. Seja um homem da palavra, de caráter. Eu nunca precisei ler em nenhum livro o que é ser e ter bom caráter. Eu nunca precisei ler nenhum livro para saber o que é ser honesto. Eu aprendi olhando para o meu pai. Negócio de cartão de crédito para estar pagando e dividindo em 12 vezes, nunca vi isso do meu pai. Por quê? Porque a responsabilidade de assumir o compromisso de ser honesto com as pessoas é o que ele sempre teve e não precisou ensinar, é a vida. Uma vez eu lembro de um cara que foi com os filhos para uma pizzaria e chegou lá comer a pizza e ele com a esposa pediram a conta e a conta não chegava. Aí depois disse: mulher, vamos embora, não estão vendo a gente mesmo, já pedi a conta, não estão trazendo. Aí ela: embora, né? Aí saíram os dois, foram embora, não pagaram a conta. Outro dia está ele lá: menino, tu tem que ser honesto, tu tem que fazer as coisas do jeito que eu estou dizendo. O menino olha para o pai e diz: como o senhor me ensinou ontem, né? Comeu uma pizza e não pagou. Toma, descarado, na cara. Então nós precisamos ter caráter. Não tenha medo de fato defender o que é certo. Vocês homens do texto não tenham medo de defender o que é certo. Fica aí com medo agora. Defendam com unhas e dentes o que é certo, mas também seja um exemplo de amor, de compaixão. Tenha amor e tenha compaixão. Um terceiro conselho que eu dou: relacionamentos saudáveis. Quem não é saudável na minha amizade, vá-se embora, pega o beco. Busque relacionamentos construtivos, evitando conversas fúteis, buscando a edificação mútua. Seja um amigo leal, um esposo amoroso, um pai presente. Tem muito pai ausente, tem muita esposa que está indo para a igreja de marido vivo, viúva de marido vivo. Quantas das vezes eu estou nas comunidades e só vejo mulheres e os homens não estão com elas? Cadê o teu marido, mulher, que eu nunca vi? É homem. Seja um presente. Um outro conselho que eu dou: compromisso com a palavra. A Bíblia deve ser a base para as suas decisões, para as suas ações. Dedique tempo diário à leitura da palavra, buscando a orientação do Espírito Santo. Leia a palavra, nem que seja 3 versículos por dia, ou 3 capítulos por dia, mas leiam, minha gente. Crescimento espiritual. Outro conselho: busque a santidade em todas as áreas da sua vida. Seja constantemente na oração, no serviço a Deus, buscando amadurecer a fé, crescer. Um outro conselho: tenha um discernimento. Sejam prudentes. Não se deixe levar pelas modas. Eu chego na igreja, tá os cabas hoje com as calças tudo rasgadinhas assim. E tem hora que está chegando bem aqui, que nem Deus vale. Eu tomei vergonha. Olha que coisa bonitinha ali, aquela calça daquele homem. Cuidado com essas modas que vocês estão vendo por aí, minha gente. É uma modinha que não vai levar ninguém a lugar nenhum, não. Tenha um discernimento. Busque o discernimento para identificar o que é verdade e o que é ilusão. Estejam atentos aos sinais do Espírito e não se deixe desviar dos caminhos do Senhor. E último, humildade e serviço. Sejam humildes em seu coração. Estejam dispostos a servir aos outros. Lembre-se de que a maior entre vós será aquele que serve. O maior entre vós é aquele que serve.
E aí eu termino dizendo, trazendo uma pequena história para vocês. Uma pequenina história ao coração de vocês. Sei que a maioria aqui, ou a grande parte, já tem filhos. Talvez um ou outro que não tiver essa graça talvez de gerar filhos. Deus tem o seu propósito também para isso. Mas imagine vocês com os filhos vossos. Filhos que vocês levaram para rezar o texto, que levaram a missa. E eu louvo a Deus por meu pai ter me levado à missa. Minha mãe que me levou à missa, que rezou por mim, que pegava na minha mãozinha frágil toda noite e me ensinava pelo sinal. Que mesmo imperfeitos, que não eram perfeitos, mas mesmo em meio às imperfeições, me levava à perfeição que era Cristo. Vocês não são perfeitos, homens, mas pode ser um instrumento grande nas mãos de Deus. E aí me faço lembrar, tem um amigo padre, que ele contava uma vez uma história. Ele era padre lá em São Paulo, e ele contava para nós, os padres amigos, uma pequenina história. Dizia que ficou ali um bom tempo naquela paróquia lá em São Paulo. E naquele bom tempo que ele estava lá, ele viu os meninos crescerem, os meninos fazerem a primeira Eucaristia, pessoas que eram jovens casarem, enfim. E depois de um bom tempo, ele foi transferido aqui para a Bahia, lá para Paulo Afonso. E lá em Paulo Afonso tinha a pastoral carcerária. Às vezes a vida do padre é essa, dar a vida pelo povo, pelas comunidades, para trazer as pessoas para Jesus. A pastoral do texto ajuda também os pastorais, os grupos, a conduzir as pessoas para o Senhor. E ali, naquela ocasião, um determinado dia, tinha um outro padre que era um padre que acompanhava a pastoral carcerária e ia para o presídio daquele lugar. E um dia, aquele pai ou aquele padre precisou viajar, que era o responsável da pastoral carcerária. E o outro padre que ficou, que era esse que morou em São Paulo, ele foi convidado pelo grupo da pastoral carcerária a ir ao presídio, assim como ele foi, para celebrar uma missa de final de ano. E lá ele celebrando, ou melhor, quando ele chegou, foi arrumando as coisas, os meninos da música foram organizando tudo ali, e ficaram lá e tal. Em meio àquela arrumação, os policiais já foram trazendo os detentos, e depois o padre foi saudando um ali, aqueles que ele pôde ir saudando, abraçava um ou outro, acolhia com o coração de pai. E lá para frente, ele voltou até o altar para preparar as coisas, organizar as coisas. E tinha um jovem que já chamava a atenção antes mesmo de começar a missa. E ali tinha um jovem que chorava muito quando viu aquele padre. E o padre começou a missa. E quando começa a missa, aquele jovem continua a chorar. Chorar muito. Chorar muito. E a missa deu a sua continuidade. Aquele jovem chorava, chorava, chorava. E aquele foi chamando a atenção do padre. Meu Deus, por que esse jovem chora tanto? E ali em meio a toda aquela missa, aquele choro, terminada a missa, o padre pediu o policial para falar com aquele jovem. O policial disse: mas não tem tempo mais, me dê 5 minutos apenas, eu queria só falar com ele. Aí trouxeram o rapaz. Quando o jovem chegou, abraçou o padre, apertava o padre e não dizia nada, só chorava. Em meio àquelas lágrimas, o padre perguntava: meu filho, por que você chora tanto? Me diga. E o padre tentava lembrar se era alguém que eu conheço, mas não vinha na lembrança dele. E depois, quando aquele jovem conseguiu falar, ele disse: padre, eu sou lá de São Paulo, daquela paróquia que o senhor foi padre.
eu fui batizado pelo Senhor. Eu recebi a Eucaristia das mãos, a minha primeira Eucaristia das mãos do Senhor. Eu rezava, eu ficava de joelhos diante de Jesus, eu rezava o texto, eu ia à missa, participava do grupo jovem, eu ia ao texto dos homens. Mas eu desviei, o meu desvio foi muito grande. Olha onde eu vim parar. E quando eu vi o Senhor, Pai, eu lembrei da vida rica que eu tinha. E hoje eu só consigo ver a vida triste que eu estou vivendo. E o padre também começou a chorar. Abraçou aquele jovem. O padre amou aquele jovem naquele dia. E amando aquele jovem, tentou fazer o máximo. Porque aquele jovem gritava que estava longe dos seus. Não tinha mais os seus pais. Não tinha mais ali os seus irmãos. E já estava ali há anos e nunca mais tinha visto os seus pais, da dificuldade. Até que um dia o padre trouxe a sua família até aquele presídio lá de São Paulo. A primeira coisa que o padre fez foi, quando chegar em casa, ligar para aqueles paroquianos antigos até chegar a família daquele jovem. O que é que eu quero dizer com isso para vocês? O mundo aí fora não tem pena dos filhos de vocês e nem de vocês. O mundo aí fora não tem pena dos filhos de vocês e nem de vocês. Sejam atentos. Não deixe o mal chegar nas vossas casas. Os conselhos possíveis que eu poderia ter dado, eu já dei aqui hoje. Joelho no chão. Oração perseverante, para que o mal não entre no vosso lar. Eu fico imaginando a cena daquele jovem, quando o seu pai e a sua mãe chegou naquele dia do presídio. Aquele abraço que aquele filho recebeu daqueles seus pais. Eu não sei qual é a situação que você vive hoje, mas uma certeza eu tenho: Deus continua a nos esperar para voltarmos para Ele, mesmo em meio aos presídios ou às escuridões que podemos estar passando na nossa vida. Fica de pé. Levanta os teus braços. E nós queremos dizer isso ao Senhor. Tu és minha esperança, sim, Senhor. Sem Ti eu não sou nada. Sou fraco e dependo de Ti. Desde a aurora, desde o meu acordar, desde o meu primeiro suspiro do dia ali ao acordar, Tu és minha esperança. Tu és minha vitória, Senhor. Tu és tudo para mim, Jesus. Sem Ti, Senhor Jesus, eu não sou nada. Quantos pais que estão aqui que já perderam seus filhos, eu quero dizer ao coração deles, Senhor, Tu és a esperança na vida deles. Mesmo em meio a situações difíceis que esses pais aqui vivem, muitos deles, Tu ainda continuas sendo a nossa esperança. Mesmo se nos faltar tudo, mesmo se nós perdermos tudo, nós ainda temos a Ti como a nossa única e eterna esperança. Vamos cantar isso. Desde a aurora, cantemos forte. Ajuda-nos a cantar, mas cante para Jesus nessa manhã. Canta forte. Desde a aurora, busco a Ti, meu Deus. Busco a Ti, meu Deus. Busco a Ti, meu Deus. Canta isso, igreja. Cada respira. Busco a Ti, meu Deus. 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 Mais uma vez, levante seus braços e diga: deixa agora. Tu és, Senhor Jesus, a nossa única esperança.
Tu és a nossa esperança, Senhor. Ouço a ti, meu Deus. Grande és o Senhor, em cada respirar. Cada respirar. Busca a ti, meu Deus. Ouço a ti, meu Deus. Busca a ti, meu Deus. Ouço a ti, meu Tu és minha esperança, Senhor. Tu és, Senhor. minha esperança. Sem ti Eu não sou nada. Sou fraco e dependo de ti. Tu és minha esperança. Tu és minha Sem esperança. ti eu não sou nada, Sem Senhor. ti eu não sou Sou nada. fraco e dependo. Sou fraco e Dependo das forças sobradas. de ti. Minha alma tem sede, diga isso. Minha alma tem sede, sede, Minha alma tem sede. sede. Minha alma tem sede, sede, sede. Vem me saciar. Vem me saciar. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Segura. Olha para Jesus que vem até nós. É Ele a nossa esperança. Aplauda Jesus nessa manhã.